Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles estão os eventos que ocorreram antes da criação do mundo, como registrado no livro de João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais extraordinária que já existiu é uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 1, um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações e ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. No entanto, esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes da existência do mundo, conforme registrado em João 17, versos 1 ao 5. Quando Jesus disse essas coisas, levantou os olhos ao céu em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora, glorifica para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste para serem seus permanentemente e para sempre. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus supremo e soberano, e da mesma forma, conhecem Jesus como o Cristo, como disseste: Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica junto contigo com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém numerosos começos, incluindo a criação do homem e de outras criaturas. Mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente na criação do universo. Antes da existência de nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo dela. A Bíblia ensina que Deus é não criado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase da Bíblia em Gênesis usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Pode-se argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A verdadeira oração, muitas vezes, revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos neste evangelho. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho também te glorifique. Antes da glorificação de Jesus, ainda não havia chegado. Agora, a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro atender à oração do Filho. Glorifica teu Filho. Jesus não esperou até o trabalho na cruz para glorificar a Deus Pai. Toda a sua vida na terra, Jesus glorificou o Pai. Desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos de obediência silenciosa em Nazaré, Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho ao longo de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, todos glorificaram a Deus Pai. Então lemos que Jesus terminou a obra com confiança divina e certeza ao ver o trabalho na cruz como já concluído. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. A oração de Jesus não era de forma alguma uma expressão de independência, mas de tal e contínua dependência de Deus Pai. Numerosas pessoas pleiteiam por seus louvores e atenção. No entanto, o pedido delas para serem glorificadas
é vastamente diferente da oração de Jesus: glorifica junto contigo. A diferença normalmente reside entre dependência e independência. Também lemos: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha consciência de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo no passado eterno quando Deus, o Filho e Deus o Pai compartilhavam glória. Jesus não poderia orar honestamente ou sentir assim se ele não fosse o próprio Yahvé, igual ao Deus Pai. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. Ele tinha um pedido principal: que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Este pedido de retorno à sua glória original implica de maneira inequívoca sua preexistência e igualdade com o Pai, confirmando sua afirmação de que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória. Nesta oração, os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase "agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então seria ressuscitado dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificar o Pai, e o Pai, por sua vez, glorifica o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. É, de fato, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João capítulo 17, versículo 24 diz: Pai, eu quero que também aqueles que você me deu estejam comigo onde estou, para verem minha glória que você me deu, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sejamos o que formos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se deu por nós, que orou por nós, para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu um belo padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. Finalmente vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. João deveria documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1, versos 12 e 13. Então me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, vi alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro envolvendo o peito. Era isso que João tinha visto, o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1, verso 18, sabemos que era a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é o título que pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia que o primeiro e o último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente se declarou Deus. Pode-se apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não combinava perfeitamente com a forma como ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como de uma trombeta, Apocalipse 1, verso 10. No entanto, ele tinha consciência de que era Jesus pela descrição da voz de si mesmo como o Alfa e Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo cara a cara. Depois de todos esses anos, a túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. A única outra ocorrência de cinto em Apocalipse é no capítulo 15, versículo 6, também de ouro, onde é uma imagem sacerdotal para os anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei,
mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar ao povo judeu no período macabeu. João continua descrevendo: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brilhante como a neve, e seus olhos penetrantes eram como chamas de fogo, penetrando em meu ser. Seus pés eram como bronze polido, branco e incandescente, refinado em uma fornalha. E sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15. Essa descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 6. Seu corpo também era como berilo, com um brilho dourado, e seu rosto tinha a aparência de relâmpago. Seus olhos eram como tochas ardentes, seus braços e pés eram como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, verso 7. Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como as de um bezerro, cintilavam e brilhavam como bronze reluzente. As características angelicais que aparecem na visão de João de Jesus não o rebaixa ao mesmo nível dos anjos. Pelo contrário, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um glorioso anjo. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. Metal brilhante também pode retratar a glória de Deus, como em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. No entanto, outras características sugerem que, enquanto João retrata a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, certamente é mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego às vezes retrata divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. E textos judaicos faziam o mesmo para anjos e outros, mas também para Deus próprio. João continua em Apocalipse 1, verso 16. Na sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto refletindo sua majestade e a glória da Shequim era como o sol brilhando em todo o seu poder ao meio-dia. Apocalipse 1, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus renunciou enquanto vivia na terra. Filipenses 2, verso 7. Ele não renunciou ou diminuiu sua divindade. Apenas temporariamente abriu mão da expressão externa de igualdade divina e de sua dignidade legítima ao assumir a forma de um servo e ser feito na semelhança dos homens. Ele se tornou totalmente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João sabia o quão milagroso era Jesus ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1, verso 18. Eu sou o vivente, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que viveu, morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca morrer novamente. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Estão claramente enganados, pois apenas Jesus tem as chaves do Hades e da morte em sua forma original. O Apocalipse era conhecido no grego antigo como Apocalipse. A palavra significa
uma revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? A grande falha de muitos professores é que Cristo, para eles, é um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma pessoa do passado, um personagem histórico que viveu muitos anos atrás e fez admiráveis feitos pelos quais somos salvos. No entanto, estava longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar esta informação sobre Jesus Cristo à humanidade, para que ela possa ser compartilhada com outros e mantida em segredo. Esta é uma apocalipse, uma revelação não apócrifa, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda a profecia possa ser considerada preditiva, é abundantemente evidente que este texto profético o é. Alguns diriam que não nos preocupar com a profecia é um exercício frívolo, mas se Deus se importou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos importar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda está no futuro não deve ser examinado até depois que aconteceu. Em conclusão, a visão de João no livro do Apocalipse revela a majestade e a glória transcendentais de Jesus Cristo. Este não é um retrato comum de um ser celestial. É uma descrição extraordinária de um Salvador que transcende até mesmo a grandiosidade dos anjos. Ao descrever Jesus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, como chamas de fogo e voz como muitas águas, deixa João prostrado em reverência ao contemplar a cena celestial. João percebe a incompreensível humildade de Jesus ao caminhar na terra como homem. O Filho de Deus, que possui as chaves da morte e do Hades, escolheu temporariamente ocultar sua glória para redimir a humanidade. A revelação de Jesus não é apenas uma previsão do futuro, mas um testemunho da eternidade do sacrifício redentor e da vitória sobre a morte. Que essa visão profunda de Jesus nos inspire a não apenas vê-lo como uma figura histórica distante, mas como o Deus vivo, presente e eternamente glorioso. Assim como João, que caiu aos pés de Jesus como morto, somos chamados a render-nos diante do Salvador que vive para sempre. Que a verdade revelada neste texto ressoe em nossos corações, levando-nos a viver em resposta à glória do Senhor, que é digno de louvor, adoração e obediência eternas. Que Deus esteja conosco.